convento da Visitação está todo cercado de montes e tem uma grande cerca morada toda à volta, dentro da qual havia muitas árvores e muitas ruas. Esta descrição do convento do século XIX mantém-se atual. Ao passearmos pela mata, passamos por locais onde o sol parece não penetrar, enquanto em outros, a água nos proporciona um momento de frescura e bem-estar. No início da nossa nacionalidade, esta quinta nasce como domínio senhorial e vem referida no foral de Pontevel, datado de 1233, outorgado por Dom Sancho I. João Gonçalves Gomedes, alcaide de Alenquer, recebe como recompensa pelos serviços prestados à coroa a alcadaria de Vila Verde. No século XIV, esta família, que entretanto adota o nome de Albuquerque, por linhagem materna, constrói outro paço na serra onde se recolhe para se poder isolar do mundo. Gonçalo de Albuquerque, senhor de Vila Verde e pai de Afonso de Albuquerque, primeiro vice-rei da Índia, terá edificado o primeiro convento da Visitação de que se conhecia ainda e até há pouco tempo o velho campanário, simultaneamente com a construção do Paço e da Misericórdia da Vila. Sabe-se que o segundo convento veio substituir a primeira edificação por causa da falta de água e da muita umidade sentida pelos frades naquele primeiro local. No século XV, os donatários estruturaram o convento no local onde está hoje. A abóbada da Capela Mor, nervorada, é testemunho da campanha de obras realizada entre 1525 e 1535 e foi projetada por João de Castilho, arquiteto régio de Dom Manuel I. Já a trabalhar para Dom João III, e na mesma altura em que projeta o claustro dos Corvos do convento de Tomar e o claustro dos Jerónimos, João de Castilho altera a igreja inicial e, em 1540, termina as obras para o primeiro donatário do novo convento da Visitação. Dom Pedro de Noronha, irmão mais velho de Afonso de Albuquerque, o vice-rei da Índia, é o sexto senhor de Vila Verde, cujo rosto está esculpido na pedra de fecho da abóbada e tem as armas representadas da Campa Rasa, que se encontra no centro da nave central da igreja. Esta pedra tumular está datada de 1566, ano das obras da Sala do Capítulo, mandada construir pela cunhada Dona Cecília de Noronha. Entre 1580 e 1590, durante o período filipino, os frades sabreganos tomam conta do convento e, por portaria régia, é mandada construir nova portaria e sacristia. Os frisos e decorações destas duas dependências são deste período. Na pós-restauração, os donatários do convento solicitam um novo retábulo em pedra a João Antunes, o arquiteto régio Dom Pedro II, que projetou o Panteão Nacional, a Igreja do Menino Deus ou a Igreja de São Pedro de Alcântara, em Lisboa. A lembrar a importância da linhagem da família Albuquerque, o remate do retábulo desenha a flor de lis, ligação aos Borgonha, família real francesa. Do período de Dom João V estão documentados os azulejos azuis e brancos de Albarradas e os que se encontram por cima da porta que dá acesso à sacristia e claustro, símbolo da ordem franciscana. Da época de Dom José I, mas anteriores ao terremoto, são os painéis seriados da vida de São Francisco, que muito possivelmente terão sido encomendados ao pintor de azulejos Valentim de Almeida, pela donatária Teresa de Noronha e Bourbon, primeira mulher de Sebastião José de Carvalho e Melo, primeiro Marquês de Pombal. A família perde importância junto ao rei e à corte e é com muita dificuldade que mantém o convento. Em 1834, com a portaria de Mozinho de Albuquerque e a extinção dos conventos em Portugal, o convento da Visitação é posto à venda. Em 1873, após um longo processo judicial movido pela família, é comprado em asta pública por Sebastião José de Carvalho, visconde de Chanceleiros. Depois da aquisição, este manda edificar uma magnífica vivenda que Pinho Leal descreve no 11º volume na obra Portugal Antigo e Moderno como uma das primeiras vivendas do concelho, produzindo um lindo efeito as janelas de ogiva, os terraços com suas ameias,
a sala do capítulo, com o seu zimbório e o seu mirante, destacando-se por cima deste não vulgar conjunto, a velha torre da igreja com a sua cor enegrecida pelo bater dos séculos. Fator prevalecente ao longo dos séculos, a água do convento da Visitação foi estudada no início do século XX. O professor Charles Lepierre classificou a água da nascente da Fonte do Leão como mineral-medicinal, bicarbonatada, fluoretada cálcica, principalmente adequada para o tratamento de doenças do foro digestivo. É uma das primeiras águas a ser referenciada na Europa, ao lado da do Luso, da Evian e da Vichy, e chegou a ser comercializada em Lisboa. A casa foi reabilitada há alguns anos e está hoje classificada pela Direção-Geral de Turismo como turismo de habitação, dispondo de 4 quartos para hóspedes, sala de estar, sala de jantar, sala de jogos, biblioteca e de uma sala polivalente com bar. O turismo de habitação abrange ainda um campo de ténis e de uma zona de spa, com piscina aquecida, jacuzzi, sauna e ginásio. As quintas e propriedades da zona, adquiridas por Manuel de Carvalho e Sebastião José de Carvalho, visconde de Chanceleiros, nomeadamente a Quinta da Visitação, de Cortegana e do Bravo, tiveram como principal objetivo a plantação de vinhas. No início do século XX, a quinta passou para as mãos de Abel Pereira da Fonseca, que manteve a sua exploração mesmo depois de a vender ao comendador Nunes Correia e, no auge da sua prosperidade, comercializou o vinho Quinta do Convento como vinho de prestígio e elevada qualidade. Hoje, os terrenos agrícolas da Quinta do Convento mantêm como principal exploração a vinha, com uma área de 13 hectares e com proteção integrada, cuja replantação foi concluída em 2002 com castas criteriosamente selecionadas e adequadas ao terroir de solos calcários e clima de altitude. Nele, as castas portuguesas Touriga Nacional, Tinta Barroca e Tinta Roriz convivem com as castas francesas Merlot, Caradoc, Pinot Noir e Syrah. A adega em pedra, localizada no centro das vinhas e mandada construir pelo Visconde Chanceleiros, foi cuidadosamente recuperada por forma a permitir utilizar as mais modernas tecnologias vínicas. A vindima é feita para pequenas caixas de 12 kg, sendo apenas utilizada a uva de excelente qualidade, efetuando-se um segundo controle por recurso à mesa de escolha. A vinificação é feita por castas, utilizando diferentes processos: lagares abertos, fechados, rotativas e balseiros com fermentação em madeira, sempre com controle de temperatura, por forma a tirar o melhor potencial qualitativo de cada uma delas. O vinho estagia primeiro em barricas de carvalho francês e americano, de elevada qualidade, numa cave escavada na rocha calcária, em condições ideais de temperatura, umidade e luminosidade. Depois de engarrafado, o vinho estagia em garrafas, igualmente em condições adequadas à obtenção de vinhos de elevada qualidade. Não obstante a idade das vinhas, o vinho obtido, carregado de história e tradição, é a prova de que só o rigor da seleção e a exigência e dedicação ao longo de todo o processo permitem obter grandes vinhos. Para a apresentação e comercialização dos seus vinhos, integradas num projeto de enoturismo, a Quinta dispõe ainda de instalações adequadas para receber quem as quiser visitar. As salas e o jardim de inverno permitem a realização de todo o tipo de evento.